Fala pessoal, sou Rafael Costa gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje vou ensinar para vocês como criar um ambiente local para o WordPress utilizando o Docker e o Docker Compose, ok? Nessa aula eu não vou ensinar como instalar o Docker nem o Docker Compose, então partimos do princípio que você já tenha ele instalado na sua máquina, tanto o Docker como a extensão do Docker Compose. E aí a gente consegue criar o ambiente que a gente vai fazer nessa aula. Se você gostaria que eu gravasse a instalação do Docker ali e do Docker Compose, comente aí no vídeo que nos próximos vídeos eu gravo essa configuração. Mas enfim, vamos partir do princípio que a gente já tem ali o Docker configurado na nossa máquina e o Docker Compose, ok? Então, para a gente criar a nossa imagem do WordPress, é bem simples. Eu tenho aqui já uma pasta que eu criei, né? E aqui dentro dessa pasta, eu vou criar aqui um novo arquivo chamado dockercompose.iam, ok? Então, para a gente ter o WordPress rodando, né, a gente precisa de três coisas ali, basicamente. Eu vou precisar ali do meu banco de dados, ok? Então, vou ter uma imagem para o meu banco de dados. Eu vou ter uma imagem para o WordPress. E eu vou ter uma imagem do PHP MyAdmin, ok? Então, vai ser essas três coisas que a gente vai montar utilizando o Docker Compose. A sintaxe do Docker Compose é bem simples, né? E aí, deixa eu apagar aqui esse comentário. E aí a gente começa com a versão, ok? Eu vou usar a versão 3 aqui. Pode ser até o 3.7. E aí, após isso, eu tenho que definir os meus services. E aí, para eu definir a versão, é só versão dois pontos e digo qual é a versão e o serviço services dois pontos, ok? Na próxima linha, eu preciso dar um tab, ok? E eu vou configurar primeiramente meu banco de dados. Então, eu vou chamar de db dois pontos. Ele já me deu uma sugestão aqui. Eu vou aceitar. Então, aqui no nosso banco eu vou precisar configurar a imagem. Então, eu preciso desse tab aqui, porque é a sintaxe do Docker Compose, ok? Então, ele vai entender a hierarquia a partir das tabs. Então, dei aqui, criei o serviço. Dentro desse serviço eu tenho um DB. Estou usando aqui a imagem do MySQL. Eu não vou usar essa imagem, eu vou usar uma que eu já costumo utilizar. Mas se você preferir, você pode usar do MySQL. Eu vou usar o do MariaDB. MariaDB, dois pontos. E aí essa versão aqui, ó, 10.5.8. Ok? E aí, beleza. Aqui a gente tem o restart, para ele restartar sempre que eu restartar ali os serviços, automaticamente se eu parar um serviço ou ativar um serviço, ele vai restartar, ok? Então, beleza. Aqui eu vou colocar um volume para a gente ter salvo ali os nossos dados. Então, a sintaxe do volume dois pontos. Lembrando que esse cara são configurações do DB, então estou aqui seguindo a hierarquia do DB, ok? Então, vou fornecer um volume para o DB. Então, vou botar aqui db data var lib mysql. Para que o volume? O volume eu consigo guardar aqui as alterações que tiverem no meu banco de dados, ok? Então, feito isso, eu tenho minhas variáveis de ambiente. Então, eu vou ter aqui MySQL root password e eu vou adicionar mais outras. MySQL user, ok? Opa, escrever errado, MySQL. E também eu vou botar o MySQL password, ok? Vou chamar
chamar o banco aqui de WordPress. Aqui é o nome do banco. Usuário também, WordPress. Você pode escolher o que você preferir. E a senha também vou chamar de WordPress. Ok? Deixa eu ver, root password. Vou deixar root, WordPress. Ok. Então, beleza. E aí, aqui eu já configurei basicamente meu serviço do banco, né? Eu vou utilizar aqui o PHP mais de mim. Então, na mesma hierarquia aqui do banco, né? Eu vou criar um serviço PHP mais admin, ok? Tranquilo? Esse cara aqui depende do meu DB, ou seja, para eu ter esse MySQL, eu vou precisar que ele se conecte com esse cara aqui, ok? Então, beleza, depende do DB. E aí, eu vou definir a imagem, então, image, PHP mais de mim. Também vou ter ali o restart hours, ok? E vou definir as portas. Tem aqui restart hours. Então, mesma coisa daqui. Sempre que eu parar tudo, os containers ele vai e eu startar ele novamente, vai restartar automaticamente, ok? A porta que eu vou utilizar é 8080 para o PHP mais de mim, certo? Ele está dependendo desse cara. E aí eu seto aqui as variáveis de ambiente. No caso do PHP MyAdmin, eu vou usar aqui, ó, MySQL root password, ele tem que ser o mesmo, então tá certo. E eu acho que aqui já ele vai usar as mesmas variáveis. Então, beleza, tranquilo. E agora a gente vai fazer o nosso WordPress, né? Então, aqui na mesma hierarquia do serviço, eu vou criar aqui o WordPress. Ok? E aí, o WordPress, ele depende do DB também. A imagem que eu vou utilizar é o WordPress, só que eu vou usar a latest. Ou seja, ele vai pegar a imagem mais recente. E aqui eu vou usar a porta 8000. Ok? Então, o que que acontece? Quando eu acessar a porta 8000, ele vai expor aqui o WordPress. E aí, a gente vai setar as variáveis de ambiente as mesmas, ok? Porém, aqui no DB, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só ver qual é a porta que eu deixei para o DB. Acho que por padrão, né, a porta que ele vai utilizar é a porta... deixa eu só botar aqui. DB 3306. Já vai usar a porta padrão. Deixa eu ver se eu configurei aqui o host do DB. Vou ter que colocar aqui só no PHP mais de mim o host, né? Variável de ambiente, MySQL password. E é isso. Acredito que seja isso. Então, bem simples, né? Vou expor aqui o volume, criar o volume no final. E aí, volume na mesma hierarquia lá do serviço, né? Que é o DB Data, que foi esse cara aqui. Ok? Então, beleza. Praticamente está pronto. Então, eu vou abrir aqui o terminal. E aí eu vou dar um docker compose -d. Ok? Opa, eu vou só parar aqui porque eu acho que eu tinha outras imagens docker rodando. Vou dar um docker ps, vou parar todas. Para eu parar todas, eu vou dar um docker stop. E aí, docker ps-a-q. E eu vou parar todas as imagens que já estavam. Eu tinha outras imagens. Eu vou dar aqui um docker compose app-d. Beleza, né? Feito isso, a gente vai estar
já tem os nossos containers rodando. Se você der aqui um Docker PS. E aí eu vou acessar meu navegador. Na porta localhost 8000. E eu já tenho aqui a instalação, ó, do WordPress. Você viu que é bem simples. Tipo, a gente já criou esse arquivo aqui. E rodou Docker Compose App. E eu já tenho o arquivo aqui rodando. Então eu vou escolher aqui português Brasil. Clicar no próximo, dar o tipo de site, é Docker admin. Tá aqui admin. Tá, senha fraca, e-mail admin@gmail.com. E eu vou instalar o WordPress. Pronto, o WordPress instalado com sucesso. Então se eu for aqui na porta 8000, já tem o WordPress rodando. E se eu acessar aqui o admin, com o admin, que é a senha que eu configurei, já tenho ele aqui rodando, ok? Então é bem simples criar um ambiente aqui local. E aí você pode configurar da forma que quiser, instalar plugins, é, trocar o tema, pode fazer tudo. Então você tem aqui o WordPress rodando localmente e assim bem facilmente. Geralmente o que que eu faço? Eu tenho esse arquivo aqui salvo, ok? E aí eu venho aqui e duplico ele num projeto novo e dou um Docker Compose App. E às vezes, né, quando preciso, mudo a porta aqui. E aí basicamente é isso, configurado. E se eu precisar acessar o meu PHPMyAdmin? Eu botei aqui localhost 8080. Então, usuário root e a senha password. Deixa eu só copiar a senha direito. A senha é WordPress. Usuário root, acho que tem que ser o MySQL user. Então, MySQL user, entrar. WordPress. E aí eu tenho o banco de dados aqui. E aí você consegue ter tanto o PHPMyAdmin rodando como o WordPress aqui. Então, rapidamente usando o Docker Compose aqui, configuramos o serviço, o banco de dados, um serviço para PHPMyAdmin e um serviço do WordPress, ok? Então é isso, vídeo bem rápido aí só para passar esse conhecimento para vocês. Compartilhem, né? Comentem aí que a gente pode melhorar no vídeo. Eu agradeço aí a todos. Valeu!